em nossos corações. O nosso tema é psicometria. Um termo diferente, ele foi criado por J. Rhodes Buchanan em 1849, contemporâneo de Kardec, mas a gente nota que é antes da codificação. Então, por aí a gente já percebe que não se trata de um termo espírita propriamente, não é? Qual é a definição de psicometria? O que é isso? É uma faculdade de perceber o lado oculto do ambiente. Quer dizer que há coisas aqui que nós não estamos percebendo. Mas com a psicometria seria possível perceber e ler impressões e lembranças ao contato de objetos ou documentos. Um livro, por exemplo, ele está impregnado. Se fosse um objeto qualquer, um espelho de mão que alguém usou, então, o contato desses objetos ou documentos, então a pessoa leria impressões e lembranças que estão relacionados com aquele objeto. Então, tudo isso está no campo da sensação à distância. Nós lembra que nós percebemos de forma anímica à distância, mesmo através de corpos opacos? Então, está nesse campo ainda, né? Como é que se chama a pessoa que tem essa faculdade? Psicômetra. E quando ele está procedendo a esta pesquisa, a este contato, ele pode descrever acontecimentos ou cenas que já se passaram, distantes no espaço ou no tempo. E interessante que ele pode psicometrar também os elementos ligados a animais, vegetais, coisas inanimadas. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo. Que coisa, né? Não é só pessoas, não. Animais, vegetais, coisas inanimadas. Nós estamos falando de psicometria, mas nós não queremos que vocês fiquem muito preocupados com isso. Porque é um fenômeno pouco frequente. Poucas pessoas raras o apresentam. Nós, por exemplo, no nosso movimento, dificilmente vamos lidar com a psicometria. Mas é bom que vocês conheçam que existe esta faculdade de a pessoa tocar algum objeto, algo e sentir, e perceber, e dizer alguma coisa sobre aquele objeto, não é? Então, de repente, no trabalho espírita, alguém tocou um objeto qualquer e começou a perceber e ver cenas e tudo. Ele diz, o que é isso? Ele não sabe o que é, pode ser simplesmente um fenômeno anímico, não é? E na classe todo mundo também já está sabendo que existe essa possibilidade da psicometria. Mas, por favor, não deem tanta ênfase. Não vão ficar preocupados com isso, é um fenômeno bastante raro, não é? Além disso, ninguém entende direito, quer dizer, veja bem, nós estamos falando em termos de ciência. Porque, em verdade, o Espiritismo tem algumas explicações para isso, mas a ciência ainda não endossa as informações espíritas. Então, apresenta muitas incógnitas, dizem eles. Ainda não se dispõe de uma teoria ou hipótese razoável que sirva indiscriminadamente para todos os casos observados. Eles querem explicar só com as coisas do mundo material. E não dá. Porque aí nós temos o espírito agindo, ele percebendo, não é? Há um livro interessante para quem gostar e quiser se informar melhor, é do Ernesto Bozano, e se intitula Os Enigmas da Psicometria. Como é que funciona a psicometria? Qual o seu mecanismo? Em primeiro lugar, existe uma impregnação fluídica. Nós sabemos que tudo no universo está envolto pelo fluido cósmico universal. Nós aqui neste ambiente, não só a atmosfera de ar,
mas nós estamos dentro de uma atmosfera de fluidos. Então, tudo está ligado, não é? Agora, em volta dos objetos que nos são comuns, cria-se uma aura fluídica. Vai se impregnar, vai se fixar, porque está em tudo. Mas no caso de um objeto que uma pessoa manipulou muito, usou muito, gostava muito. Eu gosto dessa estatueta, é tão linda, ela foi da minha mãe, agora é minha. Quer dizer, a pessoa, ela põe muito de si naquele objeto que ela manipula, não é? Então, nós deixamos nos objetos que usamos muito, que manipulamos, nós deixamos algo de nós. Fica uma impregnação. E uma vez que o objeto está impregnado, ele vai servir de ligação. Ligação entre uma pessoa que vem e é sensível para isso. E aquilo que aconteceu em torno daquele objeto, ficaram registros ali. Talvez não seja total, é claro, mas de algumas cenas, de alguns acontecimentos mais importantes. Então nós vamos ver agora como é que o psicômetra age. Nós temos um desenho aqui. Uma pessoa idealizou aí. Olha lá, o psicômetra concentrado, olhos fechados, querendo, né? Querendo perceber alguma coisa, atenção profunda no objeto analisado. No caso aqui, eu vou subir um pouquinho, olha lá, tem um anel na mão dele, ele está segurando um anel e querendo saber alguma coisa referente àquele anel, ao seu possuidor. E a percepção dele vai extrapolar os sentidos físicos comuns. Quer dizer, vai começar a agir espiritualmente, não é? Então ele pode, porque já vimos que ele está mergulhado no fluido cósmico universal, tudo e todos estão ligados, deixa rastros, vibrações, então ele extrapolou a condição dos sentidos físicos e está começando a perceber alguma coisa. O que será que ele poderá perceber? Nós temos aqui um desenho. Deixa eu ver, nós temos, esse aqui já foi. Nós temos uma foto de Gerard Croiset. Ele foi um sensitivo, porque médium ele não era sensitivo, era fenômeno anímico. Que ele podia, tocando objetos, saber onde estava, por exemplo, a pessoa que foi proprietária daquele objeto, o assassino que usou aquela faca. Ele ajudou muito a polícia a encontrar pessoas desaparecidas e também a localizar os assassinos, os criminosos ligados a algum objeto. Gerard Croiset, ele foi famoso, ele era holandês. Muito bom, só por curiosidade, não é? Agora vejamos como é que ele vai, o que ele pode perceber, o psicômetra em ação. Ele pode perceber as vibrações das pessoas que se relacionaram com o objeto. Ficou impregnado e ele entra em relação com essas pessoas, as vibrações delas. Então nós temos, André Luiz fala, por exemplo, de um museu. E havia ali objetos, os mais variados, mas alguns dos objetos eram fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Então a pessoa doou para o museu, mas ela gostava muito, ela ia lá olhar, ela não esquecia, ela visitava. Então não só ela havia impregnado no passado, como continuava impregnando com suas visitas. E esses objetos, então, eles se apresentavam revestidos de fluidos opacos, formavam uma massa acinzentada ou pardacenta, mas havia uns pontinhos luminosos, que era, então, a impregnação da pessoa, não é? E se várias pessoas usaram um objeto, aí seria preciso uma percepção eletiva por telepatia. Aí a pessoa iria rastrear quem ela quer encontrar relacionado ao objeto.
É como impressão digital. Muita gente manipulou um objeto, mas eu quero encontrar esta impressão digital. O dono do objeto já estaria desencarnado? E agora? Ele já morreu. Morreu no corpo, mas continua vivendo espiritualmente. É possível estabelecer um contato com ele a nível mediúnico. Então aí André Luiz fala que no museu havia uma jovem desencarnada apegada a um espelho. E o visitante, diante do espelho, tocando, sentiu a presença, chegou a ver a jovem desencarnada, não é? Bem, eu vou contar aqui um casinho pessoal, mas que é muito interessante. Não é propriamente de psicometria, mas como eu li aqui uma jovem apegada a um espelho, a minha mãe contava que eles tiveram em Ribeirão Preto uma italiana, Letícia Fanti. Ela havia sido artista de teatro de revista no Rio de Janeiro. Ela viera assim. E ela tinha um apaixonado por ela, que a protegia, mas ela teve varíola, ficou toda marcada no rosto, ficou feia. E naturalmente ele não a quis mais e ela ficou abandonada e não podia mais funcionar como artista. E ela então se tornou uma empregada. Ela era muito boa lavadeira, engomadeira, né? Então ela chegou até Ribeirão Preto, lá onde minha mãe morava, e trabalhava para eles. E ela tinha um espelho aquele de 3 faces, que permite a pessoa se olhar de toda parte. Minha mãe adorava aquele espelho, ela era mocinha, né? Adorava, porque ela se podia ver. E pedia para Dona Letícia, me dá esse espelho. Eu compro da senhora, põe o preço que eu compro. Ela disse não, porque era a única lembrança que ficara do seu apaixonado e daquela época que ela vivera. Quando eu morrer, o espelho será seu. E aconteceu que minha mãe depois casou, mudou para Santos, e ela está lá em Santos, de repente, uma tarde ela está meio recostada, ela vê entrar a Dona Letícia Fanti, chega pertinho dela, bate no seu ombro e diz assim, patroazinha, falando meio italianado, o espelho é seu. Minha mãe ficou assustada, apavorada, e ele escreveu para Ribeirão Preto e veio a notícia, sim, ela havia desencarnado e deixara avisado para todo mundo que o espelho era da mamãe. E minha mãe disse, não quero, pode vender e dá para os pobres. Ela não era esclarecida, né? Ficou com medo que o espelho vinha junto o fantasma. Bem, então a gente vê como realmente alguém pode ficar apegado a um espelho, não é? Muito bom. Agora, outra coisa que o psicômetra pode perceber é também um registro de fatos da natureza. Porque às vezes o objeto não teve qualquer ligação fluídica ou mental com pessoas. Nenhuma pessoa manipulou aquele objeto, ligou importância àquele objeto, né? Não. É alguma coisa da natureza. Então, como é que vai ser possível contatar meio físico o reino vegetal e animal? Ainda, André Luiz fala naquele museu, uma tela do século XVIII, mas estava esquecida completamente pelo seu autor ou possuidor. Então ela não apresentava moldura fluídica, aqueles fluidos não apresentava. Se alguém, um psicômetra, tocasse aquele quadro, não ia perceber nada de pessoa alguma, de espírito algum, porque não tinha mais rastro, não estava ligado. E o que ele perceberia? Só informações dos ingredientes do quadro, mas ele não funcionaria como mediador de relações espirituais. Não havia. Então, só as coisas materiais, não é? Então, Ernesto Bozano cita um caso. A senhora Denton, tocando um pequeno fragmento de pedra cósmica
A gente sabe, né, que existem pequenos fragmentos de elementos celestes que caíram aqui na Terra. Então é possível pegar uma pedrinha cósmica que veio de fora do cosmos. Não é uma pedrinha da Terra. E quando ela pegou a pedrinha, ela era psicômetra, ela se sentiu ir às origens do universo, da formação do universo. Coisa extraordinária para nós, não é? Mas era o que estava impregnado, o registro que havia naquela pedrinha, de onde ela viera. Não estava relacionado a pessoa nenhuma, mas ao próprio universo, onde se formou, como se destacou, isso que poderia perceber, não é? O psicômetra também pode perceber ligações ao passado, ao presente e também ao futuro. Isto que é interessante, não é? Como é que pode perceber alguma coisa relativa ao futuro? Eu acho que aí, somente se for em relação a espíritos, houver uma relação espiritual. Porque aí se pode saber do espírito, o andamento de sua vida, as ideias que alimenta, para ver uma continuidade. A gente calcula o futuro, deduz o futuro daquilo que está acontecendo no presente e do que está na mente das pessoas, nos desejos, nos propósitos. Então, havendo isso, também se pode falar alguma coisa de futuro. Vamos ver aquele anel, por exemplo, não é? Se aquele anel estiver ligado a uma pessoa e o psicômetra pega o anel, ele entra em relação com aquela pessoa e pode até dizer: essa pessoa está pensando em fazer isto assim, assim. Pode até falar alguma coisa do futuro que está na intenção da pessoa. E a retrocognição, muito mais fácil, né? Porque é o registro que já ficou do passado. Não há problema nenhum. Bem, eu estou falando estas coisas e é tão pouco. Basicamente, o que nós podemos falar para vocês e que é importante para nós sabermos é isso. Que existe esse fenômeno, não é? Agora, mais uma definição. Lembra que nós começamos a falar fenômeno anímico, mas quando entra em relação com espíritos, começa a ser fenômeno mediúnico. Então, a psicometria é uma função anímica quando o psicômetra percebe e descreve estados da matéria, animais, vegetais, ligados ao que foi psicometrado. Dizem que às vezes a pessoa pegou uma pena de pombo e, segurando aquela pena de pombo, pôde descrever as peripécias daquela ave, os seus problemas. Nós sabemos também que cortando uma árvore e olhando aquelas circunferências, aqueles registros, se pode dizer se a época foi boa, quantos anos, se houve bastante chuva, se não houve. Entretanto, também o psicômetra, sem cortar a árvore, tocando a árvore, ele também pode chegar a essas informações do que aconteceu com a árvore, não é? Ele também será ainda a psicometria será também uma função anímica quando o psicômetra perceber, por exemplo, uma doença, órgãos afetados na pessoa relacionada ao objeto em análise. Aquele anel, por exemplo. Este anel é de uma pessoa. O que você pode dizer sobre ela? E aí o psicômetra pega o anel e poderá dizer: essa pessoa está doente, não sei se ela sabe, mas ela está doente, ela deveria procurar um médico, porque eu vejo isso assim, assim, em relação ao seu aparelho respiratório ou digestivo, não é? Até aí, nós temos função anímica, porque está tratando de coisas do nosso plano, do nosso mundo corpóreo. Porém, vai ser mediúnica. Se o psicômetra entrar em contato com espíritos, encarnados ou não, ele vai captar telepaticamente
pensamentos imantados ao objeto ou imagens projetadas. Aquele caso da jovem desencarnada que estava presa ao espelho, quando o psicômetra tomou contato com ela, função mediúnica, porque estava relacionando a um espírito, certo? Não era alguém aqui do nosso mundo corpóreo, não era. Então essa é a diferença, quando é função anímica, quando é função mediúnica. A gente tem alguns relatos, temos alguns relatos, que o pessoal escreve, a gente não tem certeza, mas dizem, por exemplo, saiu no Psych News de Londres, foi registrado pelo jornal Clarim, pouco após a última guerra mundial, um turista inglês encontrou nas proximidades do abrigo de Hitler em Berlim, aquele último refúgio de Hitler, não é? Onde ele ficou escondido, protegido. Aquilo já está todo destruído, mas um turista inglês encontrou um guardanapo sujo, com vestígios de fogo, muito amarfanhado, já fora pisoteado por muita gente, não é? Mas aquele inglês achou que aquilo podia ser um souvenir, uma lembrança. E realmente, examinando aquele paninho, num pontinho ali ao lado estava escrito as iniciais de Adolf Hitler, AH. Ele levou para Londres o guardanapo. Então ele dobrou cuidadosamente o guardanapo, escondendo as iniciais, para ninguém saber que era AH, não é? E colocou para observação de alguns médiums. Então, um médium, por exemplo, quando tocou o guardanapo, ele descreveu num instante a estatura, os traços fisionômicos do Hitler, mencionou o pequeno bigode, o rosto pálido, a mecha de cabelos rebeldes, e o descreveu como um homem que falava gritando com maneiras exaltadas. Ele não sabia que era o Hitler, mas ele descreveu inteiramente a pessoa, não é? Um outro médium, quando tocou o guardanapo, não sabia das iniciais, não sabia de onde vinha, fez alusão à violência, referindo-se a um homem quase enlouquecido e muito infeliz. Deu uma descrição física rigorosa de Hitler, viu-o atirando com um fuzil e terminou a experiência declarando que era melhor para o mundo que esse homem estivesse morto. Um outro ainda acrescentou que havia 3 crianças que morreram relacionadas a essa figura. Então, realmente, os 3 filhos de Goebbels, né, haviam perecido naquele mesmo abrigo. Então, nós vemos que há fenômenos assim. É interessante que o William James, por que a pessoa escreveu esse artigo, o guardanapo de Hitler? Porque ele diz assim que o filósofo americano William James escreveu: se quiserdes destruir a lei de que todos os corvos são pretos, não é necessário procurar demonstrar que não há corvos, basta mostrar que há um branco. Se você mostrar que um é branco, então não se pode dizer que todos os corvos são pretos, porque tem um branco, não é? Então, para os eternos céticos dos extraordinários poderes do espírito, aí está um autêntico corvo branco. Esse fenômeno, que é a psicometria. Eles não conseguem, lembra que nós falamos que eles não conseguem formular uma teoria que abarque tudo o que se passa na percepção do psicômetra, porque eles não levam em consideração o espírito. Mas se a gente levar em consideração o espírito, nós já conseguimos explicar um pouco melhor a psicometria. Um pouco melhor, mas não perfeitamente ainda, não é? Eis aí o que nós poderíamos dizer deste assunto, que não requer grandes elucubrações, muita perda de tempo,
a não ser para pesquisadores, pessoas interessadas. Porque o nosso serviço na casa espírita não é de pesquisa, não é de nós ficarmos nos divertindo, nos entretendo com coisas curiosas, esquisitas, diferentes. Nós estamos aprendendo sobre o intercâmbio mediúnico, quem somos, como os espíritos continuam vivendo, podem influir sobre nós, para quê? Nós estamos fazendo isto para entender a nós mesmos, os objetivos da vida, deste lado e do outro, para fazermos um serviço de socorro, de fraternidade entre nós, para nos esclarecermos e aos espíritos necessitados, para encontrarmos ajuda, para encontrarmos socorro e também para ajudarmos e socorrermos. É um serviço fraterno, é um serviço de amor, é um serviço de crescimento espiritual. Não é para nós entrarmos no campo das ciências. Não é proibido que um espírita se interesse por esses estudos especialmente. Não, não é proibido. Depende se a pessoa tem o tempo necessário, tem o embasamento necessário para poder entrar nesse campo, fazer as pesquisas que deseje. Mas o pessoal da casa espírita, nós somos trabalhadores da seara de Jesus. Jesus não fazia pesquisas. Não que ele não pudesse fazê-las, mas ele estava no serviço à humanidade. E na casa espírita, nós também estamos no serviço à humanidade. Alguma perguntinha? Singela a aula hoje, né? Curtinha, né? Eu vou contar para vocês um caso curioso. Eu tenho um material guardado em pastas e às vezes o pessoal me pede, né? Me empresta, tem material sobre isso, e às vezes eu empresto para a pessoa. Uma ocasião se ia falar sobre materialização dentro dos efeitos físicos e eu emprestei essa pastinha para um companheiro. Mas nessa pastinha tem coisas, por exemplo, como o guardanapo de Hitler, tem coisas importantes e outras que não, mas que eu guardo todas, não é? E eu emprestei. Qual não foi o meu assombro ao saber que de tanta coisa que tinha na pasta, o rapaz que fez a aula se encantou com a história de uma perna cabeluda que aparecia. Meu pai do céu! Justamente o esquisito, o não tão comprovado, ele foi achar bonito e falou muito mais da perna cabeluda do que tudo mais que precisava. Então, tem que tomar cuidado, não é? Vamos trazer aquilo que é essencial, fundamentado, aquilo que ajuda. Vocês estão no 2º ano de estudo espírita, é quase nada. Já é bastante diante do que era antes, mas é quase nada. Vocês vão ler livros espíritas, trabalhar na casa espírita longos anos, até vocês formarem realmente um cabedal, não é? A gente cresce com o tempo. Muita coisa que a gente lê agora, estuda agora, parece que a gente entendeu. Mas quando passa 3 anos, 5 anos, 10 anos, de repente a gente diz, agora é que eu entendi. Agora é que isto formou um sentido mais profundo para mim. Então nós vamos aprender a vida inteira. É só um 2º ano, são as primeiras noções em torno de mediunidade, tipos de mediunidade, fenômenos. Vocês ainda nem experimentaram tudo isso, porque às vezes vocês vão experimentar em si mesmos, mas ao longo de anos. Vocês ainda estão fazendo os primeiros exercícios, não é? Vamos responder a pergunta da jovem que queria fazer? É que assim, não entendi direito a parte de psicometria anímica e mediúnica. No caso, quando uma pessoa pega o anel de outra pessoa e descreve as doenças, o físico dela, não seria mediúnico?
Mas ela está, sim, nós somos espíritos encarnados, mas ele não saiu do mundo corpóreo. Porque a clarividência, a pessoa pode ver à distância, mesmo através de corpos opacos, ela vê pessoas, ela ouve o que as pessoas estão falando, é clareaudiência, mas ainda está no mundo corpóreo. Então não é considerado mediúnico, certo? De forma que nesse caso, se nós ainda estamos neste campo, notou que alguém que está vivendo aqui tem relação com aquele objeto, ainda é anímico, certo? Mais perguntas? Não? Aproveita, gente, fica todo mundo lindo, quietinho. Aí aproveita e perguntar, imagina, quando nós vamos ter outra oportunidade de ter a Terezinha com todo esse cabedal do conhecimento para responder e explicar as coisas pra gente? Perguntem. Eu queria saber sobre as questões, assim, uma curiosidade, né? Nós temos tendo um avanço muito grande com relação à ciência, desde 300 milhões de anos atrás, da época dos dinossauros. Então, esses fenômenos já existiam naquela época, que facilitou com que a ciência pudesse estar hoje tão avançada, né? Porque a gente, assim, são contados muito... Não era por psicometria. Não foi por psicometria que eles puderam nos dizer o que aconteceu na Terra, com os animais e tudo. Não foi por psicometria. Não, foi por pesquisas dos fósseis, examinando os fósseis, a estrutura dos animais. Então eles foram vendo que transformação sofreu, que existiam... não tem nada a ver com psicometria. Não, eles não foram sensíveis de perceber. Tocou um osso e disse, esse animal era assim. Não. Eles estudam a estrutura óssea, a composição química, eles colecionam vários esqueletos, observam, datam o tempo em que existiu. Tudo isso é pesquisas científicas, são estudos de ciência, não é de psicometria. Porque a psicometria tem relação com o psiquismo, certo? Não, a ciência não leva isso em consideração, material ali. Não tem nada a ver. Não tem. Então, Terezinha, mas como que pode, se a gente que manipula os fluidos, que dá forma, né, caminha isso, vamos dizer, para alguma coisa. Como que um objeto inanimado que não foi tocado pelo homem, tudo pode ter mensagem, impressões para alguém ler? Aí é que está. Uma pedra, como é que pode ter? Não é a pedra que fala ou pensa, mas ela tem uma realidade de vida. Quem tem capacidade de perceber, de entrar em contato com aquele objeto, é o psicômetra, é o espírito humano. A pessoa toca e ela entra em contato com a essência, ela sente o que aconteceu, certo? Ela pode, porque nós também, agora está me ocorrendo, nós somos seres espirituais. Nós não estamos vivendo só agora. Nós tivemos uma formação bem, sei lá quando, não é? Até que adquirimos inteligência. Então nós podemos ter uma relação com a natureza. Nós podemos ter uma relação com o cosmos, com o universo. E entrando em contato com algum pedacinho desse universo, podemos perceber alguma coisa. Sensação de distância, não é? De tempo, distância, tempo, de formação, porque naquela substância está ali a vibração não humana, mas a vibração do que aconteceu. Uma ebulição, uma efervescência, uma incandescência, está lá registrado, certo? E a pessoa toma contato. E o pesquisador também fala sobre a aura energética dos objetos, das coisas, dos seres, né?
Ele diz que fica gravado na aura energética, né? Não no próprio. Não no próprio objeto, mas na aura dele. Mas o que será essa aura energética? Não é? Porque a substância, ela é que irradia e forma uma aura. Então, uma vez que você toma contato com ela, ou com a aura dela, você está em contato com o que aconteceu com o objeto. Não é? Olha, não sei se podemos comparar assim, não é uma comparação muito perfeita. Mas se eu pego um objeto que está levemente aquecido, e eu digo, esse objeto está aqui há tanto tempo, ele está morninho, antes ele estava bem mais quente, eu já posso calcular, perceber, compreender, não é? Então, em relação a estas substâncias do universo, eu acho que a inteligência do espírito é que toma contato com uma realidade material e sabe compreender, sabe deduzir, sabe prever alguma coisa relacionada a ela. O objeto é inanimado, não tem inteligência, mas a pessoa tem inteligência para sentir o que aconteceu com ele. Mas é como nós dizemos, não há uma teoria única. Nós estamos num campo muito obscuro ainda. Nós estamos só sabendo que é possível se tomar contato com coisas que estiveram impregnadas por pessoas que estão ligadas a espíritos, e mesmo no caso de substâncias que não estiveram ligadas a pessoas, a espíritos, também é possível perceber alguma coisa que aconteceu com eles. Posso contar uma história? Diga. Há muito tempo que eu ouvi essa história, eu não sei nada, mas eu fiquei impressionada. Não sei também se é verdade. Mas que tinha uma criança... E só que eu vou pedir que você fale um pouquinho mais alto para eles poderem ouvir. Dá tempo sim, pode falar. Diz que tinha uma criança, logo que nasceu, né? Diz que os pais montaram pertinho. E essa criança não podia pôr no berço, essa criança chorava. Mas chorava, só chorava quando tirava do berço. Podia pôr no carrinho, na cama, onde fosse. Mas no berço não podia pôr. Até aí vocês acompanharam? Muito bem. Bom, e aí tinha uma pessoa que era espírita, alguém que falou assim, procura saber o que aconteceu com esse berço. Porque essa criança não pode ficar nesse berço. Mas nós não deu para fazer, o berço é novo, tudo. Mas que foram conversar realmente com a pessoa que tinha feito, ele falou, olha, quem fez foi um funcionário que nem está mais aqui. Mas aconteceu, na época que ele estava passando muitos problemas, problema financeiro, problema de doença, problema com a família, até que ele acabou saindo. Então, deduziram, né, que ele impregnou a madeira daquele berço. Sim. E a criança tinha sensibilidade suficiente para perceber tudo que o homem sofreu enquanto estava trabalhando. Certo, coisa interessante. E que a gente tem que tomar, assim, quando me encontrar, muito cuidado quando a gente está fazendo uma coisa para outra pessoa. Pode ser uma comida, pode ser uma roupa. Muito interessante a contribuição da nossa companheira, não é? Realmente, o operário, o carpinteiro que fazia o berço, ele estava muito sofredor, e problemas de doença também. E trabalhando na peça, ele estava passando para aquela substância vibrações, emanações suas. E a criança, o espírito sensível, não gostava do que sentia quando era colocado no berço. Percebia, não que identificasse tudo, mas sentia desagrado, não é? Se sentia desconfortável em relação. E ela tiraram uma conclusão, que nós devemos tomar cuidado com tudo aquilo que fazemos. Vamos brincar um pouquinho. Não aborreçam as cozinheiras da sua casa, porque aborrecidas elas estão cozinhando e lá vai o aborrecimento dela e faz mal pra gente. Sim. Uma casa espírita, o Bezerra de Menezes, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, então, na época de pizza, eles convidam os voluntários para participar no manuseio da pizza. E o André, que é o André Luiz Nunes,
ele, antes de preparar as pizzas, tem toda uma oração, todo um preparo espiritual para que as pessoas possam manipular. E ele sempre diz, aqui não é espaço para pensamentos ruins, deixa tudo lá fora. E quando ele percebe que tem algum voluntário, em algum momento deixou algum pensamento vir e tal, e sai uma fatia ou alguma coisa, uma rodela de tomate meio disforme, ele já pensa, olha, essa pizza a gente não vai vender. Essa pizza a gente não vai vender. Nós só vamos vender aquelas que foram feitas realmente com muito... Olha, eu aceito até o ponto em que haja uma preparação de ambiente, mesmo quando vamos, por exemplo, fazer esse festival do livro aqui na nossa casa. É bom nós orarmos pelo movimento, porque o movimento vai levar muita mensagem esclarecedora, vai ensejar confraternização, trabalho, cooperação. Então isso é muito bom espiritualmente. Às vezes as pessoas se ocupam ali e se desligam de seus obsessores e tudo mais. Então, às vezes, os espíritos adversários não gostam. E se puderem perturbar, eles querem atrapalhar a vida da pessoa, o andamento das programações. Então, é bom que a gente sempre ore pelos eventos, para que haja paz, para que haja ordem. Então, eu até acompanho até aí a preocupação de que as pessoas estejam bem para poderem servir na seara e preparar um alimento. Mas que um simples tomate cortado errado já seja indício de perturbação espiritual, tem gente que a mão não acompanha muito bem. Sabe como é? É meio trêmulo. Então eu acho que já exagera um pouquinho. E se me perdoa, me parece que o companheiro talvez queira... chamar a atenção de vocês, mas não creio que seja uma percepção espiritual de que aquela pizza e aquela pessoa não está mais em condições, certo? A pessoa já sai purificada. Certo. Em todo caso, é interessante o relato, porque é uma coisa que está acontecendo. O que mais? Eu vou falar mais uma coisa. Diga, ótimo. Abriu a brecha. Assim, onde a doutora Eva estava falando das impressões que ela sentiu quando ela esteve em Pompeia, onde teve muito sofrimento, muita Sim. O que eu cheguei à conclusão que a professora falou hoje, que a professora falou ontem, mesmo a gente não sendo psicômetra, eu acho que todo mundo tem uma sensação de perceber coisas no objeto local. Muito bem lembrado. Mais ou menos o que ela falou ontem, fiquei até impressionada quando eu estive em Olinda. Principalmente quando eu passava perto daqueles mosteiros, daquelas igrejas. Eu não gostei de lá. Eu me senti muito mal. Certo, muito bem lembrado. Eu acho que todo mundo tem um pouco. Certo. Então, veja, todos nós temos uma certa percepção em relação a registros fluídicos de ambientes, não é? E eu me recordo que nós ali na Chácara São Joaquim, que é administrada por irmãs, eu fui repousar uns 3 dias com a minha irmã. Minha irmã era médium. Eu não sou médium ostensivo. Então, para mim, eu deitava e dormia. Minha irmã sentava na cama e não dormiu a noite inteira. Ficou vigilante. Porque ela disse que o ambiente era dificílimo. Porque ali foi lugar de escravos. Era como se fosse a senzala. Né? Agora está adaptado para quartos, tudo, né? Então, a minha irmã sentia. Ela não sabia o que era ali, mas ela sentiu o ambiente e ela não podia, ela disse, não durmo. Ela ficou em oração, ficou vigilante, e eu dormindo. Então, realmente, as pessoas mais sensíveis percebem. Tem gente que não gosta de museu, tem gente que não gosta de certos lugares. Feira de antiguidade. Feira de antiguidade, né? A pessoa às vezes não se sente bem. E outros são como eu, né? Não são tão sensíveis. Então podem, sim. Poderia também lembrar bem aquela aula
também escrita por você, Aura e Irradiação. Né? Essa aula é muito faz uma ligação, ela tem uma base assim, muito grande com essa psicometria. Né? Certamente. Então, quando nós fazemos essa aula, sempre nós tiramos um trechinho lá da aura e radiação que fala a respeito da nossa emanação fluídica, né? Onde nós estivermos, né? O tipo de sentimento que nós estaremos emanando, né? Impregnando tudo e a todos, né? Então essa aula é muito importante para a gente poder entender. Por isso que a gente pede para os companheiros que estudam conosco que não faltem, porque uma aula está sempre ligada à outra. Já vai na sequência. Vai nessa sequência. Começa do mínimo e vai expandindo. Olha, eu, por exemplo, não mostrei hoje, está aí na aula, mas não mostrei, mas nós vamos então agora comentar. Olha a explicação de André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade para a Psicometria. Se vocês entenderem, me expliquem. Porque eu transcrevi lá no livro. Olha, o psicômetra consegue desarticular de maneira automática a força nervosa de certos núcleos, os núcleos dele, por exemplo, os da visão e da audição, transferindo-lhes a potencialidade para as próprias oscilações mentais. O fluido nervoso ou força psíquica, a desarticular-se dos centros vitais, incorpora-se aos raios de energia mental exteriorizados, neles configurando o campo de percepção que se deseje plasmar, segundo a direção da vontade, conferindo ao espírito novos poderes sensoriais. Eu conheço as palavras, mas do que ele está falando realmente, se vocês souberem, me expliquem. Eu pus no livro porque é uma citação. Quem sabe alguém entende? Diga. Porque, por exemplo, a física quântica, ela fala muito a respeito tudo que a respeito dessa aula que a gente teve hoje. Então, a física quântica, ela mostra que os fluidos, o que você pensa, interfere, se combina e até modifica a destinação. As ações nervosas que ele falou que pode estar no objeto, justamente esse fluido que pode ser percebido pelo médium. Pois é, eles estão tentando falar para nós, mas às vezes ainda é um pouco cedo para nós entendermos mesmo, não tem importância, estamos aqui. Nós só dissemos, existe essa possibilidade. E disse que é mais ou menos isso. Mas como felizmente também é um fenômeno que não é tão em contra disso, não nos perturba muito. Nós temos outros fenômenos mais importantes, mais usuais e mais produtivos. Então vamos nos dedicar a eles. Obrigada a vocês.